Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo número 13. Glória a Jesus, eu sinto a presença de Deus conosco aqui nessa noite. Colossenses, capítulo número 2, versículos 13 e 14. Na minha versão diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, bendita seja a tua graça. Bendito o teu grande amor, Senhor, em prover o sacrifício de Cristo em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Agora, mais uma vez, te pedimos, fala conosco pela tua palavra. Amém, Senhor. Assentados por bondade, irmãos. O som está top. Glória a Jesus. Quero inicialmente agradecer a bondade do pastor da igreja, pastor Itamar, em convidar-me para essa noite estar me alegrando com a palavra de Deus no meio de vós. E mais uma vez, não sei se você é repetitivo, mas não falo. Eu me sinto muito abençoado em estar fazendo parte do nosso grupo de obreiros desse ministério. E eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Jesus. Eu tenho visto, irmãos, nesses últimos 5 anos que estou aqui, 6 anos, uma evolução no nível dos nossos obreiros. Sabe o que é isso, irmão? A resposta de Deus às vossas orações. É a resposta de Deus às suas orações. Glória a Deus. Meus irmãos, quero, segundo a graça que o Senhor me der, quero convidá-los para meditarmos essa noite, baseado nesse texto, sobre o preço do perdão. Eu não sei quem escreveu isso, mas alguém disse, quem escreveu, que se a maior necessidade do ser humano fosse dinheiro, Deus teria mandado um economista. Se a maior necessidade do ser humano fosse conduta, Deus teria enviado um legislador. Se a maior necessidade do ser humano fosse informação, Deus teria mandado um educador. Se a maior necessidade do ser humano fosse entretenimento, Deus teria nos dado um artista. E se a maior necessidade do ser humano fosse conduta, Deus teria nos dado um legislador. Mas a maior necessidade do ser humano é perdão. Então Deus manda um Salvador. E o seu nome é Jesus. Ele é maior que Maria. Ele é maior que Paulo, ele é maior que
nos salva da penalidade do pecado. E o texto que nós lemos, irmãos, no versículo número 13, você lê aí na tua Bíblia, que Paulo demonstra aos crentes na cidade de Colosso que mesmo sendo gentios, mesmo estando mortos nos pecados, mesmo não sendo em nenhum sentido comprometido com a aliança abraâmica, em uma condição de total indignidade espiritual e moral, a si mesmo, Deus os vivifica. Deus compartilha a sua natureza. Deus dá a sua vida. E junto dessa grandiosa bênção, Deus dá um perdão total de todas as ofensas. Aleluia. E quando a Bíblia fala de perdão total, gratuito, sem merecimento algum, ela nos remete à graça, o favor imerecido, o perdão dado gratuitamente, o perdão da graça. E no versículo número 14, Paulo continua dizendo que havia uma cédula condenatória, havia uma cédula contra. E há algum tempo eu pensava que essa cédula poderia ser comparada a uma nota promissória. Mas então lembrei que nota promissória, ela traz o CPF do vendedor e traz o CPF do credor, do devedor e do credor, e traz o valor da dívida. E como diz o Kim Kataguiri, para além disso, apenas a descrição do motivo da dívida, que pode ser um bem ou um serviço prestado. Porém, aqui nesse texto é revelado a Paulo que é um documento com força de lei que traz uma série de ordenanças condenatórias acerca de leis que foram transgredidas. Então, Paulo está falando de um documento que tem sentença de penalidade por conta dos pecados cometidos. E Deus pega essa cédula, esse documento, esse texto de lei que lançava o ser humano no inferno e risca. Quando você risca alguma coisa que você está escrevendo, você está tornando o que está escrito sem efeito. Amém? Alguns colocam entre parênteses, mas outros chegam assim e dão uma riscada em cima. Então, se alguém vai ler, opa, é sem efeito, vou pular isso aqui. Só que Deus vai além. Deus não apenas risca uma série de sentenças que mandavam o ser humano para o inferno, mas Ele não só risca, Ele risca, mas faz algo ainda mais. Ele pega e tira do meio de nós. Quando Deus faz isso, Ele tira um texto de condenação, mesmo que está sem efeito. E o que é que Ele faz com essa lei, com esse documento condenatório? Ele pega e vai até a cruz e crava na cruz. Então, sob a mão de Jesus, que o soldado romano está pregando no madeiro, no mundo espiritual, na dimensão de Deus, Deus está pegando a condenação contra o pecador e está gravando debaixo da mão de Cristo, gravando na cruz. E nós ouvimos aqui essa noite que a cruz
E então eu quero ministrar a você da parte do Espírito Santo aqui nessa noite. Fecha a boca do diabo, não deixa ele te acusar. Fecha a boca do diabo, porque se ele te acusa, e ele é poderoso nesse negócio, irmãos, ele é eficiente, ele sabe entrar na mente da pessoa, ele sabe perturbar a alma do pecador, ele sabe atribular a alma do crente. Mas eu tenho uma notícia para ti nessa noite: se ele é poderoso para acusar, Jesus é ainda mais poderoso para advogar. E se Jesus perdoou, o teu pecado não existe mais. Então levanta a cabeça, abraça Jesus e segue em frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Concorda com isso, irmãos? Em Isaías 43 e 25, quando Deus, usando a boca do profeta, diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Amém? E se tratando de perdão, então, irmãos, tanto a graça provê perdão, como a lei provia perdão. Mas qual era o preço do perdão da lei? Qual era o preço para que o pecador chegasse diante da tenda da congregação e depois da confissão fosse declarado perdoado? Primeiro, a Bíblia elenca 4 classes de pessoas que poderiam de alguma forma transgredir a lei. E começa, não nessa ordem, mas ela começa com o sacerdote. E o texto é claro, em Levíticos capítulo 4: sacerdote ungido vier a pecar, trará pelo seu pecado uma oferta, um novilho. E isso deve lembrar a nós, irmãos, que não importa o tempo da fé, estamos sujeitos ao fracasso. Título ministerial não preserva ninguém do pecado. Eu já ouvi isso, irmão Messias. Estamos no mundo de ser. Sempre é bom lembrar. Conhecimento da Bíblia, irmãos, é muito bom, mas não garante que você não peque. Porque o sacerdote conhecia toda a lei, decorava textos inteiros da lei. Não é como a gente faz aí, 2, 3 versículos num capítulo da Bíblia. Não era livros inteiros. Estava sujeito. E eu senti no meu coração, se eu vou repartir com vocês aqui nessa noite, na minha simplicidade, que o sacerdote aqui representa a liderança da igreja, o corpo da igreja, que é a linha de frente da congregação, é a linha de frente no reino de Deus. É os que mais sofrem ataques. E eu não sei, porque eu não tenho intimidade com os irmãos, eu não sei da vida de ninguém. Eu vou entregar pela fé. Deus me fez sentir ao meditar esse texto que nós temos aqui no Panágua. Aqui. Alguém que está passando por lutas, mas não é uma lutinha, é uma guerra dentro da tua mente, é uma guerra no teu coração, é um conflito pesado nos teus pensamentos. Você quer ser mais santo e há uma tribulação que te perturba, há uma tentação que te assedia. Você quer ser um crente melhor, mas a carne está lutando fortemente contra você. Eu falo com muito carinho aqui, irmão, porque eu já passei dos 50 e a minha saúde não está aquela coisa toda. Então eu falo com sensibilidade, com muito respeito. Não sei quem é você, eu estou falando da autoridade que Deus me dá, mas com muita humildade aqui nessa noite. Deus me manda te dizer que Ele está te acompanhando. Não sei se é ela, não sei se é ele, porque Deus não está usando só quem senta aqui em cima. Eu tenho me alegrado do modo como Deus está usando a terra de
de juiz na aldeia, na tribo, ou na cidade onde residia. Estou citando para vocês Levíticos capítulo 4. Um homem comum também poderia pecar. E até a congregação toda, como no caso de Êxodo capítulo 16, versículo 2. Que tipo de pecado eles podiam cometer naquela época? Primeiro, Levíticos capítulo 4, versículos 2, 13, 22, 27. Parece que estou citando aqueles artigos da lei. Pecado por ignorância. E o contexto desse tipo de pecado, ele está direcionado a todos, ao sacerdote, ao príncipe, ao homem comum do povo, ao camponês, a toda a congregação. Esse era aquele pecado que a pessoa não sabia que havia uma proibição na lei, mas era possível isso acontecer sim, porque o centro de estudo da lei era Jerusalém, era o templo. Então aquelas regiões mais distantes não tinha sacerdote ensinando lá. Então Josafá pega a primeira coisa que faz no reino quando reforma, estabelece um edito real, um decreto, que sacerdotes devidamente capacitados viajem por toda a nação e espalhem o conhecimento da palavra. Há um paralelo no nosso código de processo penal. Quando alguém transgride uma lei e comete uma infração, um tipo de crime, existem 3 critérios de avaliação. Isso aqui não é só um texto de pregação, isso aqui é utilidade pública. Vai ser avaliado o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Eu vou deixar os dois primeiro e vamos para o último. Na culpabilidade, o juiz que pegar o processo, ele vai analisar a idade para a imputabilidade e a sanidade mental. Se não houver sanidade mental, ele não imputa, então não tem culpa. Mas tem um segundo elemento chamado potencial consciência de ilicitude. E isso traduzido no português de nós aqui, né? Vamos deixar a linguagem do direito lá em cima e vamos vir para o degrau mais aqui embaixo. Isso fala da ignorância da gente acerca de uma proibição de alguma lei. Então, parte do trajeto você não pode andar acima de 60 km por hora e você está a 80 por hora. Então alguém lá atrás de uma árvore, atrás de uma moita, apontou o radar, te multou, mas não tinha uma placa. A defesa vai dizer, ele não sabia. Aí a polícia vem e diz, na federal, né? A polícia rodoviária vem e diz, não, mas aqui é proibido. E o juiz pergunta, ele sabia? Aí o advogado vai dizer, não, não sabia. Por que ele não sabia? Porque não tem uma placa avisando. Isso é chamado como excludente de culpa. Isso é a tradução da potencial consciência de ilicitude. A pessoa não sabia que havia uma lei proibindo tal coisa. Então essa ignorância é aceita pelo juiz como excludente de culpabilidade. O resultado, você vai sair sem precisar pagar todo mundo. Só que a lei é diferente. O pecador dizia para o sacerdote, não, eu não sabia que era pecado. Tudo bem, então tudo vai ser apedrejado. Posso ir embora? Não pode não. Agora tu sabe que é pecado. Então vai lá e traz um cordeiro, traz um bode. Olha aí. Não preciso pagar multa. Não, peraí, Ricardo. Um bode, traz um bode aqui. Traz um cordeiro para o meu pecado. Um outro pecado é o pecado oculto. É aquele quando a pessoa se contaminava sem saber. Tocava no cadáver de um animal, seja doméstico ou seja selvagem, ficava contaminado cerimonialmente, mas não sabia. Isso aqui, irmãos, vou trazer um paralelo para nós. Isso aqui fala daquelas coisas que contaminam a vida do crente sem a gente saber. Você não sabe, mas alguma coisa que você viu te contaminou. Você não sabe, mas alguma coisa que você ouviu. Você não consegue sair do teu setor de trabalho, mas tem alguém contando piadas sujas
Eu tenho uma boa notícia para você, não precisa pegar um bode e trazer para a porta da igreja, não. O sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. Se estabelece aqui nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. Também tinha os chamados pecados voluntários. Para todos esses, ignorância, oculto ou voluntário, a lei exigiu um preço para liberar o perdão. Quero trazer um contraste aqui entre a lei e a graça. Então nós vamos fazer uma coisa aqui essa noite. Se você concordar, nós vamos dar a lei e a graça, voz, vontade e razão. Amém? Então vamos lá. Para perdoar um pecador em qualquer dessas três situações, a lei exigia muitos sacrifícios, ano inteiro, por 1500 anos. Durante todo o tempo da dispensação da lei, quantos cordeiros foram mortos por causa do pecado do ser humano? Ela exigia animais como oferta. Ela se contentava com o pecado do ser humano sendo coberto. Davi diz no Salmo 32: bem-aventurado o homem, Senhor, que tu não imputa a transgressão, que o pecado é coberto. Então para a lei já bastava que o pecado fosse coberto. Ela já se contentava que o pecado fosse coberto. Ela se contentava que os homens fossem ofertantes, que o próprio pecador viesse trazendo um bode amarrado na ponta de uma corda até a tenda da congregação. Ela se contentava que o homem fosse ofertante diante de Deus, entregava na mão de Arão e ele oficiava aquele sacrifício. Ela também se contentou que a sua mensagem fosse entregue por anjos. Ela se contentava, irmãos, que o sangue de animais inocentes fossem espargidos no véu do santuário, nas pontas do altar de incenso, na frente do véu, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ela já se contentava com isso. Ela pintava, marcava o sangue, as quatro pontas do altar de incenso, e fala das outras orações. Já bastava para ela, já bastava que o sangue fosse derramado nas bases do altar dos holocaustos na entrada da tenda. Ela se contentava que o sacerdote entrasse no dia 10 do mês de Etarim, uma vez no ano, e aspergisse com a ponta do seu dedo o sangue 7 vezes do lado oriental da tampa do propiciatório. 7 vezes. Pega o incensário, faz todo aquele cerimonial, perfuma o ambiente, sai dali, para ela já estava bom. A glória de Deus se manifestava no meio dos dois querubins como um testemunho de que o pecado da congregação foi perdoado no dia do perdão, chamado dia da expiação, depois chamado de Yom Kippur. Já bastava para a lei. E ela se contentava que tudo isso contemplasse a congregação de Israel. Só o povo de Israel já estava bom para a lei. E isso repete-se, irmãos, por 1500 anos aproximadamente, até que vem Jesus. E aí João profetiza dizendo: a lei foi dada por Moisés. João 1:29. 1:27. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então quando Jesus chega, ele vem trazer um novo tempo no relacionamento do homem com Deus. Jesus inaugura a chamada dispensação da graça na nossa linha de interpretação teológica, porque nós somos dispensacionalistas. Então Jesus inaugura um novo tempo. Jesus cumpre tudo, os tipos e sombras da lei, e inicia um novo tempo chamado a graça. Mas a graça também cobra um preço para liberar perdão. E como Jesus vem para iniciar, para inaugurar um novo tempo, para tirar o velho e instaurar o novo, Jesus vem trazendo, entra comigo no filme da
tá bom, matar um monte de ovelha, de cordeiro, bode, novilho. Eu me botei a coleira, a graça chega e diz: não, a partir de agora eu quero um sacrifício. Chega de matar essa montoeira de animal. Eu procurei e não achei, mas se alguém achar aí, Deus usando um dos profetas diz assim: por acaso o Senhor se alimenta de carne de boi e sangue de bode? Não. Vocês me fartam esse monte de holocaustos. Então a graça agora vem e diz: não, chega desse monte de sacrifício. Eu quero um sacrifício que resolva. Enquanto a lei se contenta com o homem sendo ofertante, a graça vem e diz: não, o homem não. Porque até agora as coisas não mudaram. Eu quero algo novo. Então a lei agora exige um ministrante, um ofertante superior. O homem não é qualificado para a graça. Anjo não é qualificado para a graça. Entra comigo na palavra. Então o próprio Deus apresenta e diz: eu serei o ofertante. E aí você lê João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era um homem pecado e ele tinha um bode na ponta da corda. Aí ele dizia: tá bom para mim. A graça disse: não, eu quero alguém especial. Porque esse negócio de sangue de bodes e de touros só cobre o pecado. Eu quero algo que resolva o problema do pecador. Então, bodes e touros está desqualificado para a graça. Agora vem a parte melhor. Aí Jesus vem dizer: eu serei o cordeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Diz: entrando no mundo, sacrifício de holocausto não quiseste, mas um corpo tu me preparaste. Um corpo tu me preparaste. Então eu venho agora, Senhor. Lá no princípio do livro está escrito no livro: sempre de mim. Eu venho, Deus, para fazer a tua vontade. Glória a Jesus. A lei se contentava, irmãos, que um ministrante fosse o próprio homem. A graça vem e diz: eu não quero um homem que seja ministrante. Eu quero alguém superior. Porque vai ser para uma coisa muito grandiosa. E aí entra o papel do Espírito Santo. Ele é o ministrante. É ele que vem e opera em nós a aplicação do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Aonde está a base disso, irmão Messias? Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Aleluia. A lei se contentava com pecar, com sacrifícios que cobriam o pecado. Bastava cobrir. A graça vem e diz: eu quero algo que tenha uma eficácia superior. Então João olha para Jesus e indica: